O texto base é Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 32. Nós vamos ver hoje sobre a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém? Então nós vemos aqui um grande milagre. Jesus curou um homem que era cego e mudo, e curou de tal modo que o homem em seguida falava e via. E nós vemos aqui que a multidão se admirava com o milagre que Jesus fez, com o grande milagre, que ele expulsou o demônio e esse homem começou a falar e a ver em seguida. Mas os fariseus, nós vemos aqui que os fariseus, em vez deles olhar para o grande milagre, para a cura desse homem, não. Eles queriam incriminar Jesus, achar falha sobre Jesus. E eles começam a blasfemar contra Jesus. Eles falam que Jesus expulsa o demônio pelos príncipes do demônio, que é Beelzebu. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, fala para eles que todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E Jesus fala: como Satanás pode expulsar Satanás? Se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, não subsistirá, pois, o seu reino. Por exemplo, o que Jesus está querendo nos dizer aqui é que como Satanás, o próprio Satanás, pode expulsar o demônio desse homem. Se ele fizer isso, ele está se dividindo, porque esse milagre, muitas pessoas se aproximam de Deus através do milagre da cura desse homem. Então, Satanás está trabalhando contra ele mesmo. Então, Jesus fala que tudo que é contra, ele está dividido, então esse reino não subsistirá. E Jesus fala que se ele expulsa os demônios por Beelzebu, por que então expulsa o demônio dos vossos filhos? Né? E nós vemos aqui no versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então consequentemente o reino de Deus é chegado a vós. Mas nós vemos que os fariseus, eles começam a blasfemar e eles não aceitam o milagre de Jesus. Eles querem achar culpa sobre Jesus. Eles querem sempre ser os melhores. E nós vemos que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, já sabe o que eles estão pensando. Mais uma vez nós vemos aqui que Jesus, ele conhece o que nós pensamos. Não tem como nós enganar a Deus. Assim como esses fariseus não conseguiram enganar a Deus. Porque Jesus sabia o que eles estavam pensando. Ele sabia o pensamento deles, que eles estavam blasfemando. E nós vemos aqui que Jesus fala que não tem como um homem entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar esse valente, para que ele possa então saquear os seus bens. Jesus está dando o exemplo que esse homem ele estava preso, era uma propriedade do demônio, mas Jesus vem ali e amarra o demônio e rouba a sua propriedade, rouba os seus bens, que é a vida daquele homem que estava preso com o demônio. Então Jesus liberta esse homem das garras do mal. Então ele tira
esse homem liberta, que era um homem cego e mudo, porque era dominado pelo mal, era dominado por Satanás. Mas Jesus vem e rouba essa propriedade de Satanás e torna ele livre. Então esse homem passa a ver e a falar em seguida. E nós vemos aqui no versículo 30, que Jesus fala que quem não é com ele é contra ele, e quem não ajunta espalha, quem não ajuda ele a juntar espalha. E o que os fariseus fazem aqui? Os fariseus tentam atrapalhar o trabalho de Jesus, eles tentam espalhar, em vez de se ajuntar com Jesus e crer em Jesus. Não, eles se espalham, eles querem pôr dúvida na cabeça das pessoas, porque eles não estão junto com Jesus, eles estão contra Jesus. Os fariseus são contra Jesus. E nós vemos aqui também que Jesus fala que toda blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não é perdoada. Todo pecado feito contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não é perdoado. O que Jesus quer nos ensinar? Que quando nós pecamos, a palavra de Deus nos afirma que todo pecado, se nos arrependermos verdadeiramente, todo nosso pecado será perdoado. Mas quando é feito o pecado contra o Espírito Santo, ele não é perdoado. Porque a partir do momento que a pessoa não se arrepender, ele não tem perdão. O perdão só acontece quando tem arrependimento verdadeiro. E essa blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa não aceita o Espírito Santo de Deus. Ela não reconhece o Espírito Santo de Deus, ela não se volta para Deus, ela não se aproxima de Jesus e recebe Jesus. Então ela está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E esse pecado só vai poder ser perdoado se essa pessoa se arrepender e se voltar para Jesus e crer no Espírito Santo de Deus. Mas se não existe esse arrependimento, então essa blasfêmia não será perdoada, porque não tem arrependimento. E no caso dos fariseus aqui nós vemos que eles não aceitaram. Jesus foi para a cruz e eles não aceitaram o ministério de Jesus. Eles nunca aceitaram os feitos de Jesus, até que Jesus morreu na cruz. Eles continuaram não aceitando que Jesus era o Filho de Deus. Então nós vemos aqui que eles continuaram, os pecados deles continuaram sem ser perdoados, porque eles não se arrependeram. E todo pecado só há perdão se houver primeiramente arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem perdão. Que Jesus nos ensina que nós precisamos reconhecer o Espírito Santo de Deus e aceitar o Espírito Santo de Deus para que o nosso pecado seja perdoado. E nós aprendemos aqui com Jesus hoje que nós não podemos ser fariseus, nós não podemos olhar para as coisas erradas, nós temos que olhar para Jesus, olhar para os grandes feitos dele, olhar para o ensinamento de Jesus. E Jesus fala que quem é contra ele espalha. Nós temos que ser junto com Jesus, caminhar junto com ele, buscar aprender com ele. Nós temos que buscar a crescer com os ensinamentos de Jesus. Não podemos ser como os fariseus que tentam atrapalhar o trabalho de Jesus. Hoje em dia tem muitos fariseus, pessoas que querem ser contra Deus, não aceitam Deus e eles querem atrapalhar o trabalho das pessoas. Nós temos que ser pessoas que ajuntem, que somem com a palavra de Deus, que levem o amor de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa que nós vimos aqui hoje, que nós temos que ser obedientes à Tua palavra, nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo de Deus. Nós nunca podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, por essa lição que nós aprendemos hoje, que o Senhor é amoroso e nos ensina com tanto amor, que o Senhor sempre está com a sua palavra trazendo luz para os nossos olhos, que a partir do momento que nós decidimos ter uma vida guiada pelas tuas palavras, nós só encontramos luz, só encontramos grandeza nas tuas palavras, Senhor, e nós vemos como o Pai é amoroso conosco, que mandou seu Filho único para nos ensinar com amor, e nós possamos crescer a cada dia mais com a tua palavra abençoada, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.